Começar de novo com essa discussão aí, viu, Nenê? Essa discussão do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí, o Sintetro, que denuncia que 250 motoristas e cobradores não receberam o pagamento da diária de trabalho no segundo turno das eleições em Teresina. 250. O problema afeta ainda mais a situação do transporte público na capital. Quem depende de ônibus reclama dos transtornos. O Raimundo Lima vai mostrar a reportagem, eu volto para a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá, Raimundaço. Cerca de 250 motoristas de ônibus urbanos de Teresina ainda esperam o pagamento da diária de trabalho no segundo turno da eleição presidencial. O pleito foi realizado no dia 30 de outubro passado. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores fechou um acordo com os empresários de ônibus para utilizar motoristas de folga no cumprimento de uma determinação da Justiça Eleitoral, em que os municípios deveriam ofertar transporte público gratuito no dia da eleição. Os custos seriam pagos pelas prefeituras. Eu já tinha conversado antes com o André, secretário de governo da prefeitura, e também umas 3 conversas com o Bruno, superintendente da S-Trans. Eles nos relatou que tinham pago. Porém, o Edmilson afirma e diz que documento comprovando que a prefeitura ainda não pagou nenhum centavo. E a nossa preocupação, além dessa, é agora para o dia 20 e o dia 30, que é o adiantamento do 10º, e também para dezembro. E o que ele nos relatou? Que possivelmente não vai pagar, e a gente já está preocupado, porque o trabalhador não pode trabalhar sem receber, porque eles disseram para a gente, palavra do presidente do CETUT, que o dinheiro que veio do governo federal com relação à gratuidade, a prefeitura se apossou desse dinheiro e até agora não passou um centavo. O atraso nas diárias é mais um capítulo do processo de sucateamento do sistema de ônibus urbanos de Teresina. Um desmonte que passa por demissões, atraso de salários, descumprimento de acordos e abandono dos usuários. Em 2019, as empresas de ônibus da cidade tinham uma frota total de 400 ônibus. Hoje, só metade desse número está circulando. As empresas de ônibus dizem que a prefeitura se mantém de portas fechadas para uma negociação que ponha fim a esse processo de sucateamento do sistema. Enquanto as duas partes não chegam a um acordo, os trabalhadores dizem que a situação se torna insustentável e ameaçam fazer mais um movimento grevista. A gente já não tem mais controle. Os trabalhadores já estão insano por conta dessa situação todinha, não é da agora. Já vem se arrastando por mais de 2 anos, não há evolução com relação ao transporte público. E nós, como sindicalistas, a gente já está sem poder sobre os trabalhadores. E eles querem realmente parar. A gente já tentou conversar algumas vezes, dizendo da importância de continuar para ver se a gente consegue, pelo menos, rodar para a população não ser prejudicada, mas diante dessa situação não tem mais condições, a gente não sabe mais a quem recorrer. Os vereadores aí todo calado, o Ministério Público já era para ter tomado de conta dessa situação e a gente não sabe o que é que acontece mais aqui com relação ao transporte de Teresina, com relação ao prefeito que fala, mas não resolve nada. E quem precisa de ônibus na capital do Piauí reclama do transtorno que tem enfrentado para sair e voltar para casa. Há muitas horas que nós esperamos esses ônibus. Eu com a perna doente aqui já estou para não aguentar mais, está em pé. Está com mais de 2 horas aqui esperando. Só piorar a situação, enquanto desse jeito aí, essa desmoralização municipal aí, dá nisso. Se não fosse esses ligeirinhos, né? E o pessoal ainda fica multando eles, né? Perseguindo eles. É a única coisa que ainda ajuda a gente, né? Pegar, tem um dinheirinho, né? Infelizmente aqui está um caos, né? Já estão perto de decretar falência, infelizmente. O prefeito não se posiciona, não resolve. Então é complicado para a gente. Infelizmente a gente tem que passar por isso. E a gente espera que as autoridades resolvam isso o mais rápido possível. Olha, é uma situação que de fato não dá nem para comentar mais. Assim. Não sei nem o que comentar mais, o que dizer em relação a essa situação. Porque, primeiro, eu vou ser muito sincero aqui e usar um termo que você que está em casa pode classificar como um termo pesado, mas eu acho que é um termo que é preciso ser usado. Eu acho que isso virou primeiro uma molecagem, sabe? Que é molecagem na verdadeira acepção da palavra. Porque não é possível, não é? Essa atual administração
eu vou dizer de novo aqui, porque quando um candidato fala no palanque, promete durante a campanha, isso deve ser levado a sério pela população, pelos eleitores, porque é uma promessa de campanha. Não é à toa que o eleitor brasileiro, em sua grande maioria, trata a promessa de campanha como mentira, enganação, engodo. O atual prefeito, quando candidato, disse textualmente que resolveria o problema do transporte público de Teresina em 90 dias. Ou seja, em 3 meses ele resolveria. No começo prometeu, inclusive, rescindir o contrato com as empresas de ônibus e criar uma companhia municipal de transporte coletivo. O que é um verdadeiro absurdo, porque todos nós sabemos o custo altíssimo de operacionalização de um sistema como o de Teresina, e montar uma estrutura própria, o município montar, adquirir ônibus, estrutura de garagem, logística, combustível, manutenção. Quer dizer, o prefeito queria, usando uma linguagem, o professor Ricardo Arraes está aqui, conhece muito bem, muito mais do que eu, queria estatizar o transporte público em Teresina, que obviamente não tinha o mínimo cabimento. Não teve coragem de rescindir o contrato. Abriu-se uma CPI, instalou-se uma CPI na Câmara Municipal de Teresina, uma comissão parlamentar de inquérito. Essa CPI ouviu usuários, empresários, ouviu trabalhadores, ouviu advogados, ouviu aí gente que não acaba mais. Inclusive foi feita toda aquela encenação midiática na entrega do relatório para o prefeito recebeu o relatório como se estivesse recebendo uma autorização para tomar providências imediatas e a partir dali resolver definitivamente o problema. Acho que o prefeito não sabe nem onde anda o papel, os volumes da CPI. Não resolveu nada. Nada das denúncias. Foram várias denúncias apontadas na CPI. Denúncias contra empresários, denúncias contra a prefeitura, denúncias contra diversos segmentos. Nada daquilo foi tomado, qualquer providência para resolver aquilo que foi mostrado no relatório. Inclusive, cópia do relatório foi enviada para o Ministério Público, para a Justiça também. A Justiça, o que me chama muita atenção é a Justiça e principalmente o Ministério Público não ter de ofício, com base no material que recebeu, ter tomado alguma providência. Né? Tem, inclusive, me parece uma investigação ou outra aí do Ministério Público relacionada ao transporte coletivo, é muito tímido, a investigação tímida, não tem um pedido de investigação, mas não deu em nada. Não dá em nada, acabou, pronto, não dá em nada. Essa que é a verdade. Né? E aí foi feito um esforço sobre-humano para garantir o transporte do eleitor no segundo turno da eleição presidencial, inclusive uma determinação da Justiça Eleitoral, alguns folguistas foram convocados e não receberam o dinheiro. Quer dizer, olha, é um sistema, eu vou ser muito sério para o nosso telespectador, você que está aqui cara a cara conosco nesse feriado e que utiliza o transporte público. É um sistema podre, um sistema apodrecido, é um sistema que está completamente deteriorado, um sistema que está completamente destruído, um sistema cheio de vícios, um sistema do empurra com a barriga, entendeu? Do acusa aqui, acusa dali, ou seja, um sistema que hoje se afastou do seu principal objetivo, atender às necessidades da população. Hoje a coisa está lá por cima, sabe? Briga mesmo entre Setut e prefeitura, a população está lá embaixo. Lá embaixo mesmo, no chão, andando a pé, pegando táxi lotação, Uber, mototáxi, táxi, e não se resolve. O engraçado é que, por exemplo, o judiciário não se posiciona, não entra nessa questão. Eu não sei o que é que acontece. Mas, enfim, está aí. E esse é um outro alerta. Já tivemos um antes, que foi o alerta da dívida que chegou aí, segundo o Setut, a 120 milhões. A prefeitura não reconhece, agora vem essa questão dos trabalhadores que não receberam. Anote aí, teresinense, já vai vir mais uma paralisação ou uma greve do transporte público.